Fala galera, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Fazia tempo que eu não aparecia, então vocês pediram, cá estamos nós, gravamos mais um vídeo aqui para vocês. Bom, esse vídeo ele tem um conteúdo muito interessante de uma coisa que eu ouço com muita frequência. Dica de carreira. Ciro, como é que eu faço para crescer em determinada área? Como é que eu faço para mudar, né? Desde transição, desde crescimento, de início e até final de carreira, as pessoas me demandam muito. Então nós vamos falar sobre isso com uma dica daquilo que você não pode fazer de forma alguma com a sua carreira. Então fica comigo até o final, que a gente vai falar sobre muita coisa legal. Bom, e se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Ciro Ribeiro Rocha, eu sou empreendedor e estrategista de marcas. O que eu faço há mais de 10 anos é ajudar empresas em todo o Brasil a repensarem os seus negócios e construir possibilidades através da inovação, da estratégia e de um pensamento sistêmico de design. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever se você curtir esse vídeo, né? Naturalmente, e já deixa o seu like aí também, que eu tenho certeza que você vai curtir esse negócio no final. Então beleza, vamos falar sobre carreira. Eu falei que eu iria trazer aqui para vocês uma dica, um conselho do que não fazer de forma alguma. Você já ouviu a frase "só sei que nada sei"? Essa frase ela é atribuída a Sócrates, né, um filósofo que viveu ali no século IV a.C. Ela ficou muito famosa, inclusive ganhou um termo, paradoxo socrático. O que é um paradoxo? Paradoxo é quando a gente traz coisas quase absurdas dentro de uma mesma frase. Por exemplo, sentado em pé, correr deitado. São paradoxos, são coisas difíceis, né, de se imaginar. E nessa frase de Sócrates, quando ele diz "só sei que nada sei", isso é um paradoxo porque como é que a pessoa sabe que ela não sabe de nada? Então ela sabe alguma coisa. Eu poderia traduzir essa frase numa livre tradução te dizendo o seguinte: a ignorância ela é uma bênção. O que eu quero dizer com isso? Quando você não sabe sobre muita coisa, você vive uma vida mais leve, até uma vida mais feliz. Então, ser ignorante é um grande privilégio, se a gente for parar para pensar para a sua saúde mental. Pode não ser para a sua vida, né? Para uma carreira, para um futuro, mas para a sua saúde é. Tá, mas o que isso tem a ver com carreira? Quando você decide aquilo que você quer fazer com seus 16, 18 ou 20 anos, é muito comum, naturalmente, por tudo que você já viu, né, na vida e as certezas que a gente tem daquele início da vida adulta, que nós sabemos coisa demais, que a gente é inteligente demais. Isso tem uma explicação lógica. Pensa comigo aqui numa linha horizontal. Essa linha horizontal nós vamos colocar num gráfico e ela é o tempo. Então, quanto mais distante, mais tempo, né, na nossa vida. E pensa numa linha vertical nesse gráfico, né, no eixo Y. Essa linha significa aquilo que nós temos de consciência, né, daquilo que a gente sabe, de conhecimento. Então, se a gente olha para essa linha, à medida que o tempo passa, mais conhecimento nós vamos absorvendo. Então pega um bebê, por exemplo, eu não sei se você tem filho, teve filha, eu tenho 2 filhas bem pequenininhas e é muito legal ver a evolução delas. Um bebê, ele nasce sem saber absolutamente nada, completamente dependente, ele pelo instinto ele vai mamando. E a evolução de um bebê, não por acaso, ela é medida em semanas, porque de uma semana para outra, a escala de aprendizado ela é muito grande. Se uma semana um bebê, por exemplo, mal consegue ficar em pé, né, se levantar sozinho, na outra semana está começando a dar os primeiros passos, começa a andar. Então a evolução é muito rápida. E à medida que esse bebê vai se desenvolvendo, por exemplo, aos 2 primeiros anos do bebê, ele aprende muito mais coisa do que eventualmente a gente vai aprender na vida inteira. Então pensa, ele não sabe nada, de repente, com 2 anos, já está falando, já tem conhecimento, já tem instintos que ele consegue se mapear, né? Consegue se basear para tomar algumas decisões. Bom, então beleza. Se no início da vida, quando você é um bebê, você não sabe de nada e tem aquela fome de aprendizado, poxa, com seus 18 anos você já aprendeu muita coisa. E aí, como eu disse, é nesse momento que normalmente as pessoas caem na armadilha do ego. De achar que sabe coisa demais, que já viu coisa demais, que já leu coisa demais e aprendeu coisa demais. Você conhece alguém assim? É terrível, né? Conviver com alguém que sabe de tudo. Aquela pessoa na roda de amigos ali que quando alguém vai perguntar, pô, já viu o que aconteceu ali com o satélite? A pessoa fala, aham, vi. E às vezes ela não viu nada, né? Ela não quer ficar de fora da conversa, quer ser inteligentona na história.
Ou alguém vai falar sobre espaço e essa pessoa fala, nossa, eu vi mesmo, né? Inclusive aconteceu tal coisa. É muito chato conviver com alguém que acha que sabe demais. Com alguém que sabe muita coisa é legal, com alguém que acha é terrível. Então você tá ali, né, no começo da carreira, como estagiário, querendo se provar, querendo mostrar pro seu chefe, pro seu colega que você é muito bom e que sabe coisa demais, quer dar lição de moral. E eu desenvolvi uma teoria. Eu acho que a gente faz isso porque nós somos muito burros mesmo quando nós somos mais novos. É aquela coisa da ignorância. Quanto menos a gente se conhece e conhece do mundo, mais a gente acha que sabe coisa demais. E é nesse momento aí, com esse tipo de comportamento, que às vezes você nem nota, porque, quer se provar, quer subir na carreira, que você perde uma oportunidade gigantesca de aprender e de evoluir. Afinal, se a gente olha para os bebês, eles aprendem e evoluem olhando, né? Dizem que a gente não tem 2 ouvidos e uma boca por acaso, né? E 2 olhos também. Então é ouvindo, é olhando que a gente de fato desenvolve as nossas habilidades de aprendizado. E aí, voltando para o nosso gráfico, se nós chegarmos ali, né, no meio dele, mais ou menos no meio da vida, com 30, 35 anos, já numa idade de carreira até um pouco mais avançada, é muito comum que a sua noção daquilo que você sabe, né, do seu nível de conhecimento, ou pelo menos a percepção dele, ele comece a diminuir. E você vai se tornando cada vez mais curioso. E é aí que a gente vê a diferença de quem deslancha numa carreira para alguém que fica ali emburrado e fala, mas aconteceu isso, e culpa o chefe, culpa o contexto, culpa o cliente. Mas o culpado, no fim das contas, normalmente é você, que acha que sabe demais e que queria ensinar todo mundo. É tipo o jovem, né, que acha que um adulto, um cara mais velho, um avô, não tem muito o que ensinar porque ele não entende de tecnologia. Acho que todo mundo viu até um meme, né, um vídeo que viralizou de um filho, né, falando que, cara, eu não ouço a minha mãe, eu não converso com os meus parentes, por quê? Porque eles não têm seguidores. Mas como assim? Não, se eles não têm seguidores, eles não são importantes, não merecem a minha atenção. I mean, I don't talk to my family. Why not? They're irrelevant. They're irrelevant? None of them have followers. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. Now, hang on a minute. Did you just say I don't talk to my family because they don't have followers? If they had followers, they'd be here right now. Então olha o nível de absurdo e de prepotência de alguém que tem ali 18, 19, 20 anos, sei lá. É o exemplo perfeito desse gráfico de como ele funciona. E existe uma teoria que explica esse negócio também. Ela é chamada de círculos de competência. O que é um círculo de competência? É aquilo que você sabe e vai crescendo e vai conhecendo e aprendendo mais em camadas. E essa teoria, ela diz o seguinte, existem 3 círculos de competência. O primeiro círculo, que é mais próximo ali de nós, que significa aquilo que eu sei. É aquilo que você sabe. E todo mundo sabe. Você não provar isso para ninguém. Por exemplo, andar, falar. Você sabe. Está naquele primeiro nível desse círculo de competência. Depois nós temos um segundo círculo, que é onde essas pessoas ali, eu já me encaixo, e você também, se está ou passou nessa idade, né, dos 18 anos profissionalmente, em que você acha que sabe das coisas. Então a segunda camada é aquilo que você acha que sabe. Que você não tem certeza, mas você acha que sabe e quer fazer bonito ali, tentando entender. E aí existe não só um terceiro círculo, mas um espaço gigantesco, um grande quadrado, que é aquilo que você nem faz ideia que existe. Por exemplo, que existem 100 bilhões ou mais de galáxias no mundo. Você sabia disso? Agora imagina quantas coisas existem em cada uma dessas galáxias, imaginando que nós somos só um grãozinho aqui, do nada, dentro do planeta Terra, que é um grãozinho na Via Láctea, por exemplo. Então, se você se basear nessa teoria aí do círculo de competência, acho que ela é um grande termômetro para te ajudar a crescer, a evoluir na sua carreira e até te nortear um pouquinho que tipo de aprendizado você deveria seguir. Então, qual que é o movimento aqui da vida e da carreira? É você conseguir ampliar cada vez mais aquele primeiro círculo de competência, que é o que está próximo ali de você, daquilo que você sabe. Como é que você faz isso? Estudando, pesquisando, olhando, absorvendo conhecimento, absorvendo nuances ali que estão na nossa volta. E cada vez que você vai ampliando esse círculo daquilo que você sabe, mais competente, naturalmente, você vai ser e mais habilidades novas você vai adquirir. E com certeza isso vai muito te ajudar na sua carreira, como vai te ajudar na vida, nos relacionamentos interpessoais também. Então, beleza, você já entendeu e concordou que não quer ser esse cara chato, que sabe de tudo
e que quer aprender cada vez mais coisas, afinal isso vai deixar a sua vida muito mais divertida e você vai ser uma pessoa muito mais interessante. Existem 3 comportamentos padrão que vão te ajudar a ampliar esse círculo de competência. Primeiro é ter curiosidade genuína sobre absolutamente tudo. Curiosidade e fome de aprendizado. Lembra daquela frase do Steve Jobs? Stay hungry, stay foolish. Seja sempre faminto e seja sempre um idiota, né, que não sabe das coisas. É esse o ponto. Então, quanto mais curiosidade você tiver pelas coisas, é muito mais provável que você vá crescer ali em todos os aspectos da sua vida. Existe até uma definição de um tipo de profissional bem interessante que se diz no mercado e que é o mais valorizado. Se chama de T-shaped. É um profissional que tem uma forma de T, né? O T-shaped significa isso. Então, eu tenho uma base muito ampla de conhecimentos superficiais que me permitem, por exemplo, começar um diálogo. E a chave disso é realmente perguntar: eu não conheço, me explica, como é que funciona? E aí você escolhe algo para você aprofundar, né? Essa forma de ter. Você se torna especialista em alguma coisa. Então esse é o ponto fundamental, né? Curiosidade genuína e muita vontade de aprender como um primeiro ponto ali para ampliar o seu círculo de competência. O segundo vem em monitorar o seu aprendizado. Então tá, se eu quero ampliar, o que eu quero aprender? O que eu vou aprender nos próximos meses, no próximo ano? Eu vou fazer uma pós? Vou fazer uma pós para quê? Eu vou trabalhar em algum lugar? Eu vou trabalhar para aprender o quê? Então monitore isso, qual que é a sua expectativa e vai entendendo qual que é a sua jornada de aprendizado nesse processo. E aí o terceiro comportamento que você deve ter para ampliar esse círculo de competência é abertura para feedback. O que é o feedback? Alguém te dá uma dica, uma devolutiva sobre algum comportamento, algo que você fez. Falar que esse vídeo tá legal e deixar o seu comentário, por exemplo, é uma forma de feedback. Então eu vou saber que você está curtindo ou não o conteúdo para preparar para os próximos. Então se você tem o coração aberto para ouvir aquilo e não, né, já estar armado para rebater uma crítica, é também um tipo de coisa que vai te ajudar demais a crescer. E quando você é mais novo, é muito difícil abrir o coração e ouvir feedback, porque afinal você é cheio de razões, né? Então a pessoa que tem ali seus 20 e poucos anos na vida profissional é quase o adolescente da vida adulta. Tenha menos certeza sobre as coisas e ouça mais as pessoas que têm experiência para te ajudar. E aí, para finalizar, eu queria deixar aqui 4 dicas para vocês, na prática mesmo, que vocês podem adotar a partir de agora, para pensar numa carreira próspera, para pensar numa carreira que te dê possibilidades. Afinal, o mundo ele é cheio de possibilidades e pela falta de conhecimento, ou por achar que sabe coisa demais, muitas vezes a gente deixa elas passarem. Então a primeira coisa que você precisa saber e entender é que o mundo, gente, ele é muito dinâmico. As coisas mudam o tempo inteiro. Então se você não entende isso, você vai ficar para trás. Eu vou dar um exemplo muito louco. Eu fui palestrar num evento de inovação, o maior evento de inovação que teve no Brasil, chamado AAA Summit, e aí eu fui ver a lista, né, das pessoas que iam palestrar também. E eu encontrei ali uma advogada especialista em metaverso. Cara, peraí, como é que uma advogada pode ser especialista em metaverso se ninguém sabe ainda o que é esse metaverso? Eu estava em março no maior evento de inovação do mundo e metaverso era o grande imbróglio, assim, o que é esse negócio? Estão querendo colocar na cabeça, nas nossas vidas isso. Como é que alguém pode ser especialista nesse negócio? Mas é um ponto, se de um lado ela pode não ser especialista ou ela é especialista naquilo que existe até agora, por outro, ela está olhando muito para frente. Traz o contraponto com um advogado que até hoje tem ali os seus 50 anos ou 30 e que não sabe de absolutamente nada de tecnologia. É esse o ponto. O mundo, ele muda o tempo inteiro. Ser especialista em alguma coisa hoje não vai te fazer ser especialista em alguma coisa provavelmente daqui a 90 dias, porque isso mudou. É a mesma lógica de achar que simplesmente fazer uma graduação vai te ser o suficiente. Cara, daqui 4, 5 anos mudou tudo. Então você precisa ter muita fome de conhecimento. A segunda coisa, aprenda com o erro dos outros. Tem muito a ver com a questão de observar. Por que aprender com o erro dos outros é tão importante? Porque é mais fácil ver alguém se ferrar do que você precisar se ferrar também. É mais barato, é mais inteligente. Agora não é só isso. Você não vai ter tempo o suficiente para errar tanta coisa na sua vida e corrigir. Então entender o que os outros estão fazendo, o que deu certo e o que não deu, vai te dar um baita caminho
curto pela frente, ainda vai encurtar, e não estou falando de fazer atalho, estou falando de não cometer os mesmos erros que, eventualmente, as pessoas já cometeram. Quando eu abri empresa, por exemplo, apesar de ser formado em administração, eu cometi o erro de não conversar com um bom contador, por exemplo. Por quê? Porque eu achava que eu sabia as coisas, eu tinha 20 e poucos anos, eu achava que eu sabia, afinal eu estudei contabilidade gerencial, afinal eu tinha trabalhado em área de finanças. Agora, o que isso me acarretou? Eu paguei muito imposto no começo que eu não precisava e foi muito difícil, porque caixa é uma coisa fundamental no início de toda empresa, simplesmente porque eu não conversei com outras pessoas. Então o ideal não era só ter conversado com o contador, mas é conversar com quem já abriu empresa para entender o que foi seu principal aprendizado, o que você não faria de erro, não cometeria de novo, o que você faria de diferente. E é por isso que, cara, conteúdo e a gente trocar essa ideia, não só em YouTube, mas outros canais, são fundamentais, porque isso ajuda muito, né? Mentorias, então conversem com as pessoas. E o terceiro ponto tem a ver com humildade, a história do ego que eu falei anteriormente. Você precisa ter muita coragem, eu digo coragem mesmo, para assumir os seus erros, para assumir que você não sabe, talvez, aquilo que você falou que sabia, para assumir que o que você falou que ia entregar, você não consegue entregar e peça ajuda. As pessoas muito boas, elas adoram ajudar as outras pessoas que querem aprender. Agora, as pessoas muito boas odeiam ajudar aquela pessoa que acha que sabe demais e entrega e faz de menos. Então, peça ajuda, seja muito humilde para pensar em como você pode fazer melhor aquilo que talvez você ache que já está fazendo no nível muito macro de excelência. E talvez esteja. Está no nível macro de excelência dentro do seu círculo de competência, né? Dentro do seu círculo de aprendizado. Agora, como é que faz para ir para o próximo nível? E aí, por último, a quarta dica tem a ver também com essa ideia de coragem. Aonde você quer chegar? Onde você mapeou e falou que chegaria? No meio do caminho, o que aconteceu? Então, ter coragem é assumir que aquilo que você entendeu que era bom, talvez você não seja tão bom assim, e você precisa aprofundar. Então, uma dica para isso tem a ver com o que eu até falei sobre monitorar, né? Começa a entender qual que é o impacto das decisões que você toma. Porque, como diria também o mesmo discurso do Steve Jobs lá em Stanford, se você olhar para trás, você vai ser capaz de conectar os pontos. Então, quais foram as decisões que você tomou e aonde essas decisões te levaram? O que você não está fazendo, mas deveria estar fazendo? O que você falou que ia fazer, mas não fez? Por algum tipo de situação, você não teve a disciplina, ou você simplesmente deixou passar. Se você olhar para esses 4 pontos, eu tenho certeza que você não só vai ser uma pessoa muito mais interessante, como você vai ser também uma pessoa muito próspera na sua carreira. E se você acompanhou até aqui, eu vou te agradecer pra caramba, muito, muito obrigado. Se você acha que alguém deveria assistir esse vídeo ou esse vídeo ajudaria essa pessoa a desenvolver em sua carreira, compartilha, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu comentário. Eu vou adorar saber o que você está achando aqui do que a gente está gravando para vocês, tá bom? Era isso, um grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau.